Boa tarde, pessoal. Bom dia. Vocês estão bem? Tudo certinho? Então, vamos lá. Eu vou falar sobre autenticação e autorização de pessoas usuárias na Tribe, que é onde eu trabalho. O que a gente fez para autenticar as pessoas, o que a gente está fazendo para autorizar e tudo mais. É um caso de uso nosso. Então, tá. Quem sou eu? Eu sou dono de 3 cachorras. Essa é a parte mais importante aqui da palestra, então pode tirar foto e tudo mais. E quem manda é a pequenininha, claro, que manda nas outras. Eu sou mineiro, sou de Varginha, Minas Gerais. Eu não vi o ET, mas meu pai viu. Então, quem quiser, depois conta a história aí. Eu sou engenheiro de software na Tribe. Eu trabalho na equipe de plataforma lá. Eu tenho mais de 10 anos de experiência. Trabalhei muito tempo com Ruby. E agora vim para a Tribe trabalhar com Go. E um pouquinho de Elixir, que é a linguagem padrão lá. Então, ser fitness, tá mais ou menos, dá para ver aqui, mas está indo. E se quiser tentar me achar na rede social, Twitter, sei lá, LinkedIn, é tudo esse handler aí. Então, eu queria começar falando sobre o que a gente não vai falar nessa palestra. O que não vai em escopo, o que não vale a pena aqui. Feature flags, feature switches e feature toggles. Por quê? É uma maneira de se autorizar a funcionalidade, mas ela é a nível de código, não é a nível de pessoa usuária. Então, isso dá uma palestra só sobre ela, então deixar isso para outro momento. E também autenticação e autorização de serviços, que também é um tema por si só, pode ser de N maneiras. A gente não contempla isso aqui. É só sobre pessoas usuárias, tá? E vou começar definindo o que é autenticação. Eu não sei se vocês sabem, mas autenticação é o ato de você validar a autenticidade do usuário. É você definir como a pessoa vai entrar no seu sistema. Como você sabe quem é quem. E, por exemplo, no caso da Tribe, a gente pede um e-mail e uma senha. No caso do Twitter, você pode usar seu celular, seu e-mail, seu username e a senha também. Ou o GitHub, você pode usar uma chave SSH, por exemplo. Então, quando você manda o seu commit, você está se autenticando, falando assim, eu sou eu. Esse commit é do meu usuário, por isso que ele sabe lá quem enviou cada coisa. E o que é autorização, então? A autorização, ela vai te permitir o usuário executar uma determinada ação ou não. Então, ela vai definir os papéis, os privilégios de uma determinada pessoa. O que é isso? Administrador e usuário. O papel mais simples de todo o sistema praticamente tem isso. No caso da Tribe, a gente tem professores e estudantes. Cada um pode fazer determinada ação, por exemplo. O professor cadastra a nota dos alunos. O estudante só pode responder uma prova, ele pode cadastrar a própria nota. Usuário de leitura, usuário de escrita, banco de dados. São 2 papéis diferentes. E, para acabar com a dúvida, qual é a diferença de um e de outro? Então, a autenticação vai validar a identidade e a autorização valida os papéis daquela identidade. Certo? Então, eu queria dar esse contexto rápido para a gente, todo mundo, a gente sair do mesmo conhecimento, assim, para ter certeza que todo mundo fala dos mesmos conceitos. E um pouquinho da Tribe e do nosso problema. A gente é uma escola de tecnologia que orientar provavelmente uma carreira. Então, as pessoas, estudantes entram lá, aprendem um pouco sobre front-end, back-end, ciência da computação e coisas do tipo. E a gente tem um probleminha, que a gente tem hoje mais de 400 mil usuários na base. Com o lock-in vendor. Então, a gente paga uma empresa para fazer a parte da autenticação para nós. Gerar o token e tudo mais. E isso é um problema que a gente paga para o usuário. O usuário ativo, na verdade, mas então a nossa conta é carinha. E tem um problema um pouquinho maior que é cada pessoa candidata na plataforma é uma pessoa usuária. Então, a cada processo seletivo novo, nossa conta aumenta e é um mundo sem fim. A gente também não tinha papéis claros entre os tipos de usuário. Então, não existia diferença entre estudante, candidato, administrador, tudo mais. E esse controle de acesso estava distribuído entre as aplicações. Então, cada aplicação fazia esse controle de acesso de alguma maneira. Isso também é um problema. Tem gente que verificava muita coisa, tem gente que não verificava nada, e aí, bom, virava uma confusão só. Opa, apertei o botão errado. E aí, com isso, a gente
voltando aqui um pouquinho, a gente... Opa. Conversando, a gente viu esses problemas e a gente teve a ideia de desenvolver dois sistemas. Um serviço de autorização, que é centralizar esse controle de acesso distribuído, e o serviço de autenticação, que é tirar essas pessoas usuárias, manter um lugar centralizado, com isso, controlar tudo. E aí, é importante, antes, eu escrever para vocês dois componentes, que é o API Gateway e uma aplicação genérica, que é para a gente entender como tudo funciona no nosso ecossistema ali, junto com o serviço de autorização e junto com o serviço de autenticação. O que o nosso API Gateway é? Ele é um software chamado Traefik, eu não sei a pronúncia correta, mas ele é escrito em Go também, tá? E ele é responsável por receber toda a requisição que chega na nossa infraestrutura. Então, ele recebe essa requisição e ele vai decidir quem vai responder aquela requisição. Então, por exemplo, chega uma requisição para login, ele joga para a aplicação de coisa de login. Vai chegar uma pessoa querendo assistir uma aula, ele joga para lá. Então, ele é responsável por isso. E ele também faz algumas checagens intermediárias. Cores, ele faz a checagem do Authorization Service hoje, vou falar um pouquinho mais para frente, mas ele é responsável por isso tudo. E a nossa aplicação, que é qualquer coisa genérica que a gente tem ali, não importa muito, mas é um nosso front com React, JavaScript, TypeScript, ou nosso back-end com Elixir e Phoenix, ou nosso banco, Postgres, etc. São coisas... A gente abstraiu para a aplicação porque não importa muito para o contexto dessa palestra. É só para entender que tem algo depois que vai responder, que vai atuar ali. E por que a gente escolheu o Go? Já que eu falei que era Elixir, né, que a gente usa lá, o primeiro ponto é facilidade de uso, tá? O Go, ele é uma linguagem que ele é iterativa, ele tem a sintaxe fácil de utilizar, ele é compilado e tudo mais. E isso ajuda muito para a gente. Por quê? A gente tem um problema na Tribe com contratação, que é as pessoas não sabem Elixir. Pouca gente está trabalhando com Elixir. E quando vem, é difícil contratar essas pessoas. E é difícil treinar essas pessoas, porque elas têm que aprender o paradigma novo, que é um paradigma funcional, tem que aprender a linguagem nova, que é Elixir, e aprender um framework novo, que é o Phoenix. Então, a rampagem demora muito para acontecer. E com Go, não. Com Go, muitas pessoas já trabalham com programação iterativa aqui, já sabe, conhece alguma coisa, conhece como funciona e tudo mais. Então, é muito mais fácil da gente fazer isso. A gente tem então uma documentação muito abrangente. A documentação do próprio Go é fantástica. Então, se a gente quiser achar alguma coisa, é muito fácil. A gente abre lá o Google Docs, etc. O comunidade mesmo ajuda. Então, é muito simples de utilizar. A performance também é importante. Como a gente trabalha com software que vai afetar todas as aplicações, para a gente performance era essencial. Então, não poderia fazer, por exemplo, em outra linguagem que tivesse penalidade, não tivesse concorrência, por exemplo, porque poderia afetar o resto das aplicações. Segurança. Go é uma linguagem de tipo estático, né? Isso já ajuda muito. Eu trabalhando com muito tempo com Ruby, a gente tinha muito problema com tipagem errada de variável. Você poderia começar com uma variável para uma string e no final ela ser um booleano, ou inteiro, ou um outro tipo de uma classe qualquer. E isso evita muito problema você ter tipagem na linguagem. Então ela torna mais segura, mais confiável nela. E por último, os nossos builds. De novo, comparando com o Elixir aqui, nossos builds em Go têm menos de 10 megabytes, nosso processo de deploy inteiro roda em menos de um minuto. E comparando com o Elixir, eles têm algumas centenas de megabytes, por quê? Você tem que ter o Erlang na imagem, a VM do Erlang, o Elixir, é tudo compilado e, além de tudo, as dependências externas. Então a imagem fica um pouco maior e demora um pouco mais para se buildar também. Então, esses foram os principais motivos. Tem alguns outros também que a gente mantém um CLI, uma design interface, né? Que também que a gente ajuda muito porque a gente consegue exportar builds para todo o sistema operacional, também ajuda, mas esses foram os principais motivos. E vou falar do Authorization Service agora, então, finalmente, tipo, o que a gente fez? Esse foi a primeira app que a gente fez, ela foi escrita em Go, claro, senão não estaria aqui.
E o papel dela é centralizar o controle de acesso. Ela vai verificar a autenticidade de uma pessoa usuária e ela vai verificar se o usuário tem a permissão necessária para acessar aquela rota desejada. A ideia desse Authorization Service é ele ser um primeiro filtro de verificação. Então, uma abstração que o Eldon fazia muito que eu gosto, ele funciona como um porteiro num prédio. Então, você chega num prédio, o porteiro te autoriza, você entra no prédio, você vai no apartamento da pessoa, a pessoa tem que te autorizar a entrar na casa dela. É a mesma coisa com o nosso serviço. Nosso serviço vai ser a primeira camada, ela vai autorizar a request entrar, e depois cada aplicação verifica o que quer fazer, algum controle mais granular ali. E quais são os desafios disso aqui? Centralizar o controle de acesso por si só já é um desafio grande, porque está tudo espalhado. A gente tinha que ter uma adoção fácil entre as equipes. E por que isso é importante? O software só tem valor se ele estiver sendo utilizado. Então, por que a gente vai escrever um software, gasta tempo, gasta dinheiro da empresa, se ninguém utilizar? Então, as equipes tinham que estar utilizando. Ele não deve impactar a performance e experiência do usuário. E isso era um must go nosso. Porque também você tem que rodar um negócio, tem que ser transparente para o usuário. Não adianta a gente impactar, demorar um segundo para decidir se o request é válido ou não, e o usuário lá esperando com a telinha dando load. Não faz sentido. E esse foi o desenho da nossa solução final. E é assim que o nosso fluxo inteiro funciona. Então, a pessoa faz a request, o nosso API Gateway, ele trava a request ali, e ele faz uma request para o Authorization Service, copiando a request original. O Authorization Service pergunta para todas as aplicações quais permissões aquele usuário tem, dado aquele token, e monta uma lista de permissões. Se for tudo com sucesso, ele segue o fluxo verde e a request é destravado. O API Gateway manda a request para o back-end, a gente não se importa mais. Ali, a partir daí, o problema é da aplicação responsável. Caso a gente veja que, sei lá, o token está inválido, o token expirou, a pessoa não tem permissão, blá blá blá, qualquer caso errado, o próprio API Gateway já responde para o usuário o código de erro. Então, a gente não onera o nosso back-end em caso nenhum com request inválida. E isso também aumentou muito a performance, porque a gente só recebe requests válidos no nosso back-end. Então, as aplicações estão livres para responder o que realmente precisa. E o que a gente fez para a adoção ser fácil e rápida? A gente envolveu as equipes para a construção. Então, a gente idealizou um projeto e a gente foi conversando com as equipes e assim, o que vocês precisam? O que vocês querem utilizar? O que vocês acham que deveriam ter? Que sistema vocês esperam dele? E isso foi bem interessante, a gente teve vários insights, a gente cortou muito escopo, foi bem legal esse processo. E depois que o processo pronto, a gente fez um processo simples e bem documentado. Então, a gente escreveu o guia no playbook nosso da empresa, assim, como você migra, o que cada parte faz, quais são as regras, tal. E as pessoas sabem exatamente como funciona. Não tem mistério, assim. E a gente fez ajudas e exemplos. Então, por exemplo, a primeira migração nós fizemos e teve um request de exemplo. Então, as próximas a gente já mandava para a equipe e fazia assim, olha, tem esse request de exemplo aqui, se precisar eu estou aqui, mas é só seguir isso aqui. E aí foi muito rápido. Hoje, a gente migrou todos os microserviços novos, já estão utilizando, sem exceção nenhuma. O legado ainda não está 100%. O legado deve estar metade migrado, metade não migrado. Simplesmente porque cachorro com muito dono morre de fome. Então ninguém quer mexer no legado, todo mundo mexe e ninguém migrou ainda. E esse aqui é um exemplo. Por exemplo, a gente tem esse YAML, que é a configuração de integração. Então a gente basicamente passa qual URL a gente deveria acessar e quais as roles que aquele sistema utiliza. Então, esse exemplo é fictício, tá? Esse não é um exemplo real, mas, por exemplo, a aplicação de aulas, quem pode acessar são as pessoas estudantes. A aplicação de matrícula, só administrador, porque a pessoa não vai se matricular. Ela pede para o administrador que vai fazer o serviço. E é isso. Esse YAML é válido, mas o nome das aplicações são fictícios ali. E sobre a performance, o que a gente fez que ajudou a nossa performance? Primeiro, concorrência. Como eu disse ali, a gente pergunta para as aplicações todas quais permissões o usuário tem. Se tiver sequencial para toda request, ferrou. Nós vamos esperar uma eternidade ali. Então, está tudo concorrente nesse caso. A gente fez benchmark de código. Isso foi bem legal também. A gente fez benchmark da solução completa.
A gente fez dashboards e fez monitoramento. Eu vou entrar em cada um desses tópicos agora, porque eu acho que foi bem legal. O primeiro deles foi a concorrência. E voltando, vou deixar esse exemplo. O Go ajudou a gente muito nisso, porque o Go nativamente dá para a gente Go rotinas, que permite a gente executar código concorrente. E como que ele faz isso? Ele spana como se fossem mini threads de Go, que o próprio runtime do Go gerencia essas threads. Então, ele que executa, ele que mantém, não é sistema operacional. E ainda mais, para poder comunicar com a thread principal, o Go dá o channels para a gente, que permite a comunicação entre processos e tudo mais. Então, é bem simples de utilizar. Aqui, esse exemplo é real, é o nosso código. Eu omiti algumas coisas ali para ver se cabia, mas basicamente o que a gente faz? O que Go precisa fazer para usar código concorrente? Aquela palavrinha mágica ali no meio do primeiro for, que é Go. Quando você bota a palavra Go, ele entende que você está instalando um processo e executa aquele código em concorrente com o processo principal. Então, para cada aplicação ali que a gente tinha, que foi filtrada, claro, a gente estava pegando os URLs e pegando a lista de permissões. E, no for de baixo, para cada questão que a gente chamou, a gente espera uma resposta. E a resposta é esse item é uma estrutura que basicamente tem um erro ou a lista de permissões. E a gente espera essa resposta e depois monta a lista toda ali que a gente precisa. E ordena depois por prioridade. E aí vem a outra mágica, que é tipo, beleza, o código que executa concorrente tem nada especial. Ele é uma função normal que recebe um parâmetro de channel, que é para onde você fala assim, é daqui que vai sair a resposta para o processo principal. É só isso. Então, ao invés de ter um return no final, eu posso dar um return, claro, para acabar com a função, mas você tem que mandar a resposta de volta para aquele canal. E é o que faz na última linha ali, por exemplo. Então, isso ajudou a gente demais, demais. Então, basicamente, isso está rodando sempre. Assim, um monte de processo espanado, pegando informação lá. A outra feature do Go foi teste de benchmark. Ontem o Thiago falou de testes de fuzzy, né? Benchmark é parecido, o Go dá isso pra gente. Em vez de você usar teste em T para teste normal, você vai usar teste em B. E o que ele faz? Ele compara, ele te dá dados sobre aquela execução daquele código. Então, você faz a sua... Também eu omiti código aqui, porque esse teste é real, esse teste é nosso. Ele está criando um web server e mandando uma aquisição para aquele endpoint. Simulada nossa, a gente está vendo a performance daquele endpoint para demorar para responder. Nada demais, ele faz o teste, ele itera N vezes e tira uma média daqueles resultados ali, daquele tempo de resposta. E ele te dá dados muito importantes. Beleza, para esse sistema operacional, para essa arquitetura, nesse pacote, para esse processador, esse caso aqui é a minha máquina que rodou esse teste. Então a gente pode ver que ele executou 211.575 operações por nanosegundo. Então, ele alocou 361 por operação, blá blá blá, mas ele dá as informações pra gente. Isso foi muito útil, que a gente comparou muitos algoritmos. Então, tipo, a gente precisava comparar uma regra com a URL válida, ver se era válida ou não. A gente implementou 4 soluções, rodou o benchmark das 4, escolheu o que era mais performática. Então, isso ajudou a gente muito, 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 muito. E a gente fez o benchmark da aplicação inteira também. Para isso, a gente usou o CIED. O CIED ele é uma aplicação que permite você simular o comportamento do usuário. Basicamente, você fornece um arquivo com URLs para serem acessadas, com token, blá blá blá, e se configura a quantidade de conexões concorrentes que vai ter ali. E aí a gente simulou uma vez nossa carga atual, uma vez e meia, até chegar em 100 vezes a carga atual. Em 100 vezes, essa aplicação toda, sem nenhuma otimização e tudo mais, respondia em 50 milissegundos em média. Então, a gente assumiu que ele não afetava o tempo de resposta do usuário, porque o tempo de rede ficava em mais de 300 milissegundos e o banco tinha endpoint que o banco retornava em um segundo. Então, se o banco está demorando, o banco é o problema ali nesse caso.
E, em média, hoje, nossa aplicação responde em 5 milissegundos e tudo mais. E como a gente sabe isso, a gente tem dashboards. Esse também é um dashboard real. Esse print não é atual, tá? Esse print foi de quando eu estava fazendo alguns testes. Então, basicamente, a gente mandou 3 mil requisições para ele. A média ficou em 4 milissegundos. Como eu disse que é solução real, então a gente mandou casos de tokens esperados, tokens inválidos e tudo mais. Então, tem uma quantidade de falhas ali. E você pode ver que o pico ali é quando a aplicação produziu a primeira request, né? Depois, estabilizou, ficou lá embaixo. E monitoramento, a gente investiu muito nisso aqui também. Sentry, a gente usa muito Sentry para bug catcher. Então, toda exceção, erro inesperado, cai lá no Sentry, a gente alerta no Slack, consegue monitorar tudo isso. Para ser sincero, tem alguns meses que não cai mais isso lá, mas o sistema roda muito bem, está tranquilo, ele é muito simples, ele foca numa função só. A gente tem alerta configurado pela infra, alertas e triggers, né? Falta a palavra triggers ali. Mas, por exemplo, tem auto-scaling configurado, eu vou precisar de mais instâncias desse projeto e tudo mais. APMs a gente começou a validar, a gente não foi para frente por 2 motivos. Primeiro, custo. São soluções muito caras. E o segundo problema é que nenhum APM hoje dá suporte a Elixir de graça. Então a gente tem que implementar todo usando aquele... esqueci o nome, mas... Enfim. Oi? Isso, OpenTelemetry. A gente tem que implementar isso tudo e seria muito custoso para a gente hoje parar para implementar tudo para Elixir. Então a gente hoje, na verdade, estão avaliando, a pessoa da infra está avaliando utilizar o do Elastic, mas não tem nada certo ainda. E quais problemas a gente pode vir a ter nesse software, que a gente já monitorou isso desde o começo? Ele é um ponto único de falha e o tempo de resposta. Se ele falhar, nenhuma request passa hoje para a nossa infra. Não tem ninguém logando, não tem ninguém assistindo aula, não tem ninguém cadastrando, nada funciona porque ele trava todo mundo. Então ele não pode falhar. Por isso tudo a gente tem sistema de monitoramento, a gente tem sistema de alerta, a gente garante que ele não falha. E tempo de resposta. Ele também não pode regalar, ele não pode afetar o usuário. Ele pode demorar 1 segundo para responder. É simplesmente isso, porque senão não serve para nada. O que a gente monitora isso muito? Para ponto único de falha, a gente tem 2 soluções. Se começar a falhar, ele é inteiro stateless. Então a gente pode subir simplesmente outros pods, rodando código separado, que pode estar intermitente por algum motivo e tudo mais, que não vai afetar a experiência do usuário. Então, isso é muito bom. E para tempo de resposta, hoje não é um problema, mas poderia implementar cache, poderia fazer mais benchmark de outras, a parte do algoritmo, tem N coisas que poderia fazer para resolver esse problema. Se a gente tiver esse monitoramento, se a gente sentir um dia que está afetando, a gente vai e vem atuar nisso. Hoje não é um problema, a gente não quis fazer nenhuma over-engineering, pré-otimização. Quando tiver um problema, você vai e atua nele. E era isso do serviço de autorização. A gente está rodando ele faz alguns meses e começamos o serviço de autenticação. Esse projeto, a gente ainda está trabalhando nele. Ele é uma app escrito em Go. Também, se eu não estaria aqui. Ele é responsável por se comunicar com os provedores de identidade. Ele é responsável por gerar e validar os tokens do usuário. E ele vai guardar os papéis e as folhas existentes. E também as associações entre esses usuários, esses papéis e essas folhas. Essa é a responsabilidade dele. E qual é a motivação? Como eu falei, custo. A gente paga para o usuário, nosso user base não para de crescer, então não tem outro motivo, dinheiro. O segundo motivo, a gente tem o vendor lock-in, porque a gente está pagando serviço, todo mundo consumindo ele em diversos lugares, para migrar está dando um parto danado, e é muito difícil. Então a gente tem que acabar com isso. Nós também, sei lá, paramos de usar esse provedor, vamos usar o outro provedor, todos os projetos se atualizarem, quando tiver feito de novo, é um puta trabalho de novo. Então, a ideia é centralizar esse cara. Que vem aqui agora. Centralizar interações com a identidade. Então, a gente tem um ponto único que vai gerenciar isso. E vai ser transparente para o nosso back-end inteiro que está chamando, porque eles não importam. Eles querem ter um usuário. Eles não importam quem está fazendo atrás. E quais os desafios? Chamadas espalhadas pelo monolito inteiro. Então, sei lá, tinha 4 lugares que criavam usuário na plataforma. De maneiras diferentes, com tributos diferentes. Isso começou a se espalhar pelos microserviços também.
Ah, vamos matar o monolito, vamos para microserviço. Ah, mas eu preciso consumir as fontes do usuário. Aí beleza, começou o pessoal querer usar isso aí. Já começou a expandir mais o escopo ainda e aumentar o vendor lock-in. A gente tinha código rodando dentro do provedor de identidade. Isso era um código que não estava documentado, era um código que não estava versionado, a gente não sabia o porquê que ele estava fazendo lá e nem o que ele estava fazendo. Isso foi um probleminha também. A gente tinha e-mails e configurações do provedor de identidade. Simplesmente, o login hoje de produção não é igual ao de stage. Ele faz coisas completamente diferentes, troca o token de maneira diferente. E isso você não nota até você precisar ter uma coisa muito específica, que você espera que a produção está funcionando, stage não. Então a gente quer acabar com isso também. Que era isso, configurações diferentes entre ambientes. E por último, não pode afetar a experiência do usuário. A gente não pode chegar para esse pessoal. Seguinte, a gente vai ficar um mês aqui com o login travado, ninguém faz login na plataforma, que a gente tem que migrar isso aqui, dá muito trabalho. Não funciona assim, né? Então tem que fazer de maneira transparente e gradual para ninguém perceber o que está acontecendo. Então, a gente fez um plano. E por que esse plano foi muito importante? Eu vou falar ali embaixo, depois dos aprendizados, mas eu subestimei o problema e saí programando. Não, é só trocar isso aqui. E aí, na hora que você está fazendo, você descobre muita coisa. Inclusive que a configuração era diferente em cada ambiente e não era funcionável. E aí você tem que voltar atrás, assim, não é só isso. Ah, tem mais lugar que está chamando isso. Ah, isso chama com esse parâmetro, esse com outro parâmetro. O que vocês querem? Então a gente fez um estudo sobre as opções do provedor de identidade. A gente chegou a avaliar o Ori e o Keto, que o colega de ontem chegou a falar. Para a gente ele foi um no-go, porque ele não tinha interface gráfica por default, a gente não tinha braço para fazer. A gente acabou optando pelo Keycloaker, que é uma solução em Java, open source. Ele já está rodando nossa infra. A gente fez um levantamento sobre quais aplicações estão se comunicando com o provedor de identidade e como estão se comunicando. Então, beleza. Quem está fazendo o quê? Ah, você pega as roles do usuário. Ah, você faz login. Você cria o usuário. Beleza. Como que você faz isso? Para que você faz isso? O que você usa de resposta? Porque para a gente poder centralizar chamadas é algo transparente para ambos, sabe? A gente criou um novo serviço, isso foi mais rápido, mais fácil. Só lá no GitHub, clica no botão Create New Project, lindão. E a gente centralizou a chamada do novo serviço. A gente usou uma estratégia aqui que foi bem legal, que era o seguinte: tudo que as pessoas que iam começar a fazer no microserviço, falavam, não, espera, o que você quer chamar? Esse endpoint? Beleza, a gente implementava ele antes, priorizava ele, então as chamadas novas já surgiam todas apontando para o serviço novo. Então, a gente não evitou retrabalho nesse caso. E hoje a gente está trabalhando em duplicar as funcionalidades do provedor antigo para o novo. Então, basicamente, hoje a gente está... Você cria um usuário, você cria no antigo, no novo, mantém tudo funcionando, mas a gente consegue já testar coisas no novo. Testar performance, ver se está tudo funcionando, latência, coisas do tipo assim. A gente falta migrar os usuários do antigo para o novo. Isso é um problema imenso por si só. Primeiro que a gente não consegue exportar senha, por questão de segurança, óbvio. Então, a gente tem algumas estratégias de como a gente vai fazer isso. A ideia, por exemplo, é tipo, a gente migra os usuários criados, aí ele fez login, tenta fazer login na plataforma antiga. Se der certo, a gente altera a senha do usuário para do novo, então a gente mantém a senha atualizada. Tem algumas coisas que a gente está pensando em fazer. A gente não chegou lá ainda, mas já tem essas ideias tudo mais. E depois passar a utilizar o novo 100%, virar a chave. E matar o antigo, matar a conta, e é isso, falta isso. E isso já está rodando, isso já funciona, que é nosso design no final. A gente quer que seja totalmente transparente. Então, você vê que a request chega, o API Gateway manda a request para a aplicação, ela responde sucesso, pede falha, e ela comunica com o serviço de autenticação. Ela não sabe se atrás está rodando o Keto, se está rodando o Kratos, se está rodando o Keycloak, o Auth0, não importa para eles. Eles têm um serviço de autenticação que é nosso, a gente mantém, a gente controla o contrato de API e tudo mais. E aprendizados. Primeiro, estudo e planejamento são essenciais. Quando eu saí programando e fui fazendo as coisas de qualquer jeito, eu tive muito trabalho, porque eu não imaginava as coisas. Então, parei, dá 2 passos para trás, faz um estudo, levanta, o que as empresas estão usando, o que o mercado está utilizando. Por exemplo, no caso do Keycloak, a gente conversou
acho que com a RD a gente conversou com outras empresas, eu conversei com um amigo da Gympass, o Elton fez um thread no Twitter, então a gente discutiu várias coisas de como a gente faria isso, o que o mercado está utilizando, o porquê, vantagens e desvantagens. Então, ajudou muito. Não subestime a complexidade do desafio. É sempre muito maior do que você imagina. Tem muito mais detalhes, tem muito mais coisas. O legado sempre teve uma razão de ter sido feito aquele passado. Então, você nunca vai saber que está no presente. Então, não subestime a complexidade do desafio, porque ele é maior do que você imagina. Documentação sempre vai ser útil no futuro. Eu tenho agora 6 códigos de JavaScript não documentados de 2017 que alteram meu token JWT, que eu tenho a menor ideia do que fazem e para que fazem. E que um deles tinha um comentário no nome de uma pessoa, que ainda está na empresa, eu cheguei felizão assim, você fez isso aqui? Ele, fiz. Então, o que faz? Menor ideia. E aí, beleza, tem que sair debugando, tentando entender o que acontece ali. Documentação sempre vai ser útil, sempre vai ajudar. Você sempre vai se agradecer no futuro por ter documentado no passado. Pode ter certeza disso. Isolar e centralizar cedo evitou retrabalho. Como eu disse, tudo estava nascendo novo, a gente já centralizou, já isolou, falou assim, Sal, chama um serviço novo, vamos lá, espera um pouquinho, em vez de usar o antigo, usa o novo, porque evitou a gente ter que rechamar essas tarefas, a gente vai ter que refazer, porque já está migrando isso, então ajudou bastante. E 3 pontinhos, a gente não acabou o projeto, a gente está aprendendo ainda, tem muita coisa que a gente vai penar, ainda tenho certeza absoluta. Uma coisa que eu descobri essa semana é que todas as aplicações abrem o token JWT no back-end, não sei porquê, mas todas fazem isso de maneira diferente. E é isso. Eu acho que eu estourei o tempo, está quase. Mas eu vou estar aqui por aqui, vocês me perguntam. Se alguém quiser também, esse é meu handle de novo. Estou no Twitter, estou aqui. Perguntas à vontade, gente. Muito obrigado, viu? Bom?